E aí, meu povo, beleza? Como eu tinha falado lá no grupo da gente do WhatsApp, tô gravando essa aulinha aqui para vocês de introdução ao mercado financeiro, análise técnica e psicologia e filosofia de investimento. Para mim é o tema principal, esse último, né? Devia ter deixado no começo, mas para não ficar tão maçante assim, eu coloquei mais pro final, certo? Eu tô regravando essa aula aqui, na verdade. Eu fiquei os últimos 50 minutos aqui gravando para descobrir que o meu softwarezinho de desenho não estava funcionando. Foi por causa de burrice minha, mas enfim. Qual é meu objetivo aqui com essa aula, certo? Como eu estou prometendo para vocês já tem um tempinho, eu vou começar a postar ali no grupo de estudo da gente alguns estudos, certo? Análises gráficas do mercado sobre a perspectiva grafista do analista técnico, né? Falei grego agora, né? Mas vou explicar. Para a gente ter no grupo assim, de estudo da gente uma noção da direção que o mercado está tomando, né? Tomar um alerta. Neto, quero comprar dólar. Posso? Não sei. Vou ver a análise, certo? Para vocês não ficarem assim tão perdidos quando tiverem vendo as fotinhas que eu vou mandar, né? Dos gráficos, dos vídeos semanais, lives, etc, né? Quando eu falar assim, ó, velho, a entrada tá aqui, o stop tá aqui, pra você saber o que que eu tô falando, certo? E não só para isso, né? O pessoal aqui, geralmente no grupo, gosta muito de criptomoedas, né? Daqui da Libercom. Então, é, geralmente o pessoal investe a longo prazo. Nem todo mundo, assim como eu, é trader, né? Eu sou swing trader, position trader, né? E arquiteto de formação, né? Formei esse ano. Mas se você, por exemplo, que assim como eu, né, há alguns anos atrás, não sabia nada sobre o mercado, certo? Esse vídeo aqui vai te ajudar a compreender pelo menos o que é e o que fazer e o que não fazer, a grosso modo, certo? Não dá para colocar tudo num vídeo só, né? São 50 slides essa aula aqui, vai acabar virando aí praticamente um mini curso, certo? De introdução. Essa primeira aula aí eu não cheguei, esse último vídeo que eu gravei agora que deu defeito, não chegou nem, inclusive deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá, tá gravando, beleza. Não chegou nem na metade dos slides, então eu vou dividir assim, eu vou tentar fazer assim meia horazinha, certo? Ou no máximo 40 minutos para cada aula para render e não ficar tão maçante, ok? Então vamos lá, né? De introdução aqui. O que que é? Começando do zero. Neto, eu nunca ouvi falar, ou já ouvi falar assim, mas não sei o que é um mercado financeiro. Eu vejo o pessoal investindo em ações e renda variável, e renda fixa, não sei o que. Bom, vamos lá. Queria saber o que que era, me explica aí. Vamos lá. O que que é um mercado financeiro? Ele é um ambiente, certo? Deixa o meu alarme aqui, desculpa, gente. Olha que luxo. Sacana, luxo. Enfim, vamos lá, desculpa, gente, voltando aqui. O mercado financeiro, ele é um ambiente onde são realizados trocas de ativos e produtos, né, como resultado de operações de compra e venda entre investidores, traders, especuladores, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas, etc, etc, etc. Né? Ele é um ambiente, é o local onde você faz as negociações, né? É, a melhor analogia que eu já encontrei até hoje pode parecer cômica, mas é o Ceasa. É uma feira municipal, certo? É um mercadão. Quando você chega lá no Ceasa de Vitória da Conquista, você tem lá, por exemplo, a tia Mariazinha, né? Tia Naná vendendo o quê? Vendendo, porra, isso aqui não tem nada de verduras, né? Mandioca, vendendo batatinha, beterraba, alface, couve, certo? Aí na outra barraquinha você tem o tiozinho ali vendendo, sei lá, bananinha, certo? São várias barraquinhas diferentes, certo? Vendendo várias coisas diferentes, certo? É parecido com o mercado, né? Cada barraquinha dessa seria o equivalente a uma corretora, certo? Que está te vendendo alguns produtos que ela tem no estoque dela que vieram de um fornecedor, né? Tem uma linha de produção aí, vamos deixar assim, né? A grosso modo, certo? E aí, cada barraquinha dessa vai te vender algumas coisas, né? A gente tem várias, assim, várias áreas, né? Você tem ali no mercado uma área que vende verduras, outra lá o pessoal vai vender panela, outro, Tiago vai vender, aqui do grupo, vai vender biscoito, derivado de goma lá embaixo. Então, um monte de gente vendendo um monte de coisa todos os dias, certo? É uma feira.
Aí você tem a barraquinha que vende ações, né, seja do mercado brasileiro, seja do mercado americano. Dá para operar ações do mercado americano aqui com as BDRs que chamam, né, dentro do próprio mercado doméstico da gente. Você tem os mercados futuros, né? Você vai operar contratos de índice, que são contratos de índice dólar, mini dólar, contrato cheio, né? Do Ibov, do Ibovespa, do SP500, do Nasdaq lá fora. Né? Aqui, igualmente, você tem um brasileiro, americano, papapá, enfim. Você tem o Forex, que é o pessoal que opera dólar, que opera euro, as moedas estrangeiras, certo? Criptomoedas, que é a minha especialidade, Bitcoin, Ethereum, papapá, certo? Que a gente sempre está falando aqui no grupo. Commodities, certo? Petróleo, soja, arroba do boi gordo, tudo isso está dentro, né, do mercado financeiro, certo? Você tem equities, opções, renda fixa, né, que é um pouquinho diferente, mas não deixa de estar dentro do mercado financeiro, né, do escopo do mercado financeiro. Então essa é a ideia geral da coisa, certo? Eu não sei se a câmera está ficando aqui em cima de vocês, mas acho que não. Vamos lá, tá só checando ali. Continuando. Bom, essa primeira aula agora eu vou dar uma introdução a análise técnica, certo? Neto, o que é análise técnica, Neto? Ela é um método, certo? Ué, assim, pronto. Ela é um método de análise financeira do mercado financeiro, né? Dos ativos do mercado financeiro, desenvolvido por Charles Dow, certo? No século XIX. Ela se baseia no estudo, vamos lá, vamos acompanhando aqui, deixa eu botar o... Se baseia no estudo de padrões gráficos do passado que se repetem ao longo do tempo, certo? Para estimar a movimentação dos preços no futuro. Então, se alguém aqui no grupo alguma vez já teve aula de metodologia científica, ou é ateu assim como eu, muito provavelmente, ou é fã de ciência, vai saber o que isso significa. A gente tem evidências, coisas que aconteceram no nosso passado, conservadores também, inclusive, coisas que aconteceram no nosso passado, que nós sabemos, temos a noção de que funciona, né, que se repete, né, ao longo do prazo, de um determinado prazo do tempo, né, vamos dizer assim. Então é isso que a análise técnica faz, essa definição, ok? Quais são as características principais? A análise técnica ela é puramente gráfica, certo? O gráfico ele é a principal ferramenta, né, esse gráficozinho aqui, ó, tá vendo aqui? Do analista técnico. Para muitos analistas, traders, investidores, etc, etc, é a única ferramenta da qual a gente precisa. A única, certo? Tem gente que assim não se preocupa com o porquê que o papel está subindo ou porquê que ele está caindo. Não, o porquê não interessa. Notícias não interessam. Outro alarme, desculpa, gente. Não interessam notícias. Não interessam, sei lá. Por exemplo, Bolsonaro acordou hoje, engasgou com a torrada e morreu. E Bovespa está capotando para baixo. O que o analista vai olhar? O gráfico. Pura e somente o gráfico. A gente opera o gráfico, é a nossa ferramenta. Ok? A análise técnica, ela funciona para todo e qualquer ativo do mercado. Né? Funciona para Bitcoin? Funciona. Funciona para dólar? Funciona. Né? Para Forex? Funciona. Cripto? Funciona. Todos, com exceção de alguns que eu não tenho certeza, eu tenho que confirmar. Né? Se alguém souber, coloque aí nos comentários aqui do YouTube ou lá no grupo. É o mercado de opções, que eu acho que o pessoal não usa análise técnica. Nem sei se usa gráfico, sei muito pouco do mercado de opções. Certo? Tem uma coisa ou outra assim, que eu vejo meus professores comentando. Vou colocar meu celular no mudo aqui para ele não incomodar mais a gente. Pronto. Certo? Com algumas exceções. Para tudo, velho. Qualquer mercado que você pegar, a análise técnica ela vai funcionar, desde que você tenha o quê? O gráfico. Certo? Você tem um gráficozinho. Ela utiliza variáveis e indicadores de mercado, como preço, tempo, volume, médias e centenas de outros, velho. Centenas de outros indicadores. Eu vou explicar cada um desses mais à frente, né? Nas aulas vindouras aí, que eu vou postando aqui para vocês. Certo? Espero que, pelo amor de Deus, assista tudo, que isso aqui dá um trabalho do caralho para fazer. Vamos lá. A análise técnica, ela não se baseia... Ó, isso aqui é interessante pra gente que é libertário aqui do grupo, certo? Quem gosta de escola austríaca. A análise técnica, ela não se baseia em certezas e modelos de cálculos financeiros complexos, certo? E sim em
Probabilidades. A gente não sabe aonde o mercado vai. A gente não faz ideia do que as pessoas vão fazer, do que o preço vai fazer, do que vai acontecer amanhã. Nem Deus sabe, velho. Nem Deus sabe, certo? Assim sendo, como na escola austríaca, né, de economia, ela é descritiva e não prevê absolutamente nada, velho. Ela não diz como é que as coisas devem ser, ela diz como é que o mercado está funcionando, como as coisas estão acontecendo, identifica esses padrões, descreve esses padrões pra gente e fala, ó, velho, tem uma alta probabilidade disso aqui acontecer no futuro, certo? Se você operar contra isso aqui, muito provavelmente você vai se lascar. Você vai tomar uma porrada do mercado, certo? Se a análise técnica previsse o futuro, estaria todo mundo rico. Concorda comigo? Todo mundo estaria rico, ok? Ela simplesmente estima, lembra, probabilidades aonde o mercado e o preço poderão ir com base em dados estatísticos do passado plotados no gráfico. Então, a gente olha para trás, né? Deixa eu apagar aqui. A gente olha, por exemplo, aqui no gráfico é o presente, é onde o preço está agora, tá vendo aqui, ó, branquinho? Para cá é o futuro, aqui é o presente e tudo isso aqui é o passado. Ninguém sabe, velho, o que vai acontecer aqui no futuro. Ninguém faz a menor ideia, velho. Se alguém chegar pra você, velho, e falar que sabe o que as coisas vão acontecer no futuro, fora a mãe de Ná, eu acho que esse cara tá querendo te passar a perna, certo? Das duas, uma, ou ele tá mal intencionado, ou ele tá mentindo, muito provavelmente aos dois. Ele tá querendo alguma coisa de você, quer seu dinheiro, certo? Quando a esmola é demais, já diz o ditado, né? Só desconfia, ok? Aí, como eu falei, né? Quem disser que o mercado, que sabe como é que o mercado vai fazer, tá mentindo. Os princípios indicadores da análise fundamentalista estão embutidos na análise técnica. Neto, o que é análise fundamentalista? Vamos lá. Quando você começa no mercado, né, você geralmente, isso a grosso modo, tá? Não é regra. A grosso modo, você escolhe dois caminhos. Ou você vai para análise fundamentalista, ou você vai para análise técnica. A análise fundamentalista, assim como a análise técnica, é um método de analisar os ativos, o mercado, né, e etc., como a gente está falando aqui, que não necessariamente se utiliza dos gráficos, certo? A gente vai olhar alguns indicadores, né, preço, tempo, volume, etc. e tal, mas que o analista gráfico ele não tem necessidade. Por exemplo, o analista fundamentalista, ele geralmente ele vem daquele background assim de economia, de administração, qualquer outra coisa de finanças, finanças é uma área da economia, né? Mas enfim, é, puta merda, outra. Perdão, gente, é os alarmes aqui da bolsa que estão tocando. Eu não tô operando hoje, tirei o dia para fazer essa aulinha para vocês. Enfim, né? Ele vem desse background de estudo acadêmico, certo? E o que que ele olha? Ele olha indicadores como assim, preço dividido pelo volume, né? PV, PVPA. Ele estuda a empresa a fundo. Ele olha como que a empresa ganha dinheiro ou perde dinheiro, quais são faz análise fofa, né? Fraquezas e cenários, etc., ameaças e tal. Ele olha, por exemplo, quais são os mercados externos que estão influenciando naquele ativo, certo? E quem são os clientes, se existe demanda, né? Se aquela empresa ali consegue, se ela tem uma marca forte, né? Como ele entende a pessoa jurídica da empresa, quem é a empresa. E aí ele toma decisões dele, as decisões, né, de compra ou venda baseado nisso. Ele usa o gráfico? Talvez, não sei. Não sei. Eu não entendo muita coisa de análise fundamentalista, estou estudando agora. Começando agora. Inclusive, eu vou passar um material bacana para vocês lá no grupo depois que estiver pronto. Tá ficando massa, né? O que eu aprendi foi análise técnica, certo? Geralmente, as pessoas ou fazem um ou fazem outro, ok? Só que os dois estão condensados na mesma coisa. Por quê, Neto? Porque o gráfico cartesiano, ele é resultante dos indicadores e fórmulas e equações do fundamentalista, né? O cálculo do preço, o preço que os dois estão olhando é o mesmo. É o mesmo. Então só o método é diferente. Os caminhos são diferentes. Geralmente a gente chega mais ou menos, a grosso modo, no mesmo lugar.
ok? E tem gente que faz análise mista, né? Principalmente para seleção dos papéis, dos ativos que você vai operar. É o que eu estou fazendo agora, né? Você estuda a empresa um pouco mais a fundo para ter ali uma noção, né? Estuda a indústria, é, indústria de aviação, né? Comércio, qual é a área onde aquela empresa está e outras coisas, enfim. Mas as duas trabalham juntas, isso é importante lembrar, certo? A análise técnica, ela se baseia em princípios ou objetivos e subjetivos. Contudo, para os traders e investidores, etc., né? A subjetividade, ela significa incerteza e perigo, dúvida. Então a gente não quer dúvida no mercado, a gente não quer saber de perder nosso dinheiro, a gente quer ter o fato, lógica, a priori, né? A gente quer ter mais certeza das coisas, menos risco, ok? Então, nós nos utilizamos dentro da análise técnica de ferramentas para filtrar as melhores operações e mitigar os riscos, ok? Quais são essas ferramentas? A gente vai ver mais à frente, né? Preço, tempo, volume, médias e outros e outros e outros e outros, certo? Aqui abaixo eu coloquei alguns princípios. Vou checar aqui se está gravando ainda, para ter certeza. Tá, deixa eu ver. Tá sim. Coloquei alguns princípios da escola austríaca de economia, que é a escola de economia que eu acredito que todo mundo aqui no grupo, pela qual todo mundo aqui no grupo tenha mais apreço, certo? Que a gente estuda aqui, todo mundo aqui é libertário ou quase isso, né? Que estão concatenados com a análise técnica. Por quê? A análise técnica é o estudo do mercado, né? Economia, igualmente, né? A grosso modo, a economia pode-se dizer, né? Uma das definições dela é o estudo de por que as pessoas agem como agem. Então, as duas coisas estão concatenadas, certo? Estão juntas, né? Linguagem de TI, concatenado. Acho que só Iago aí vai saber o que é. E Silas, né? Silas saiu do grupo, enfim. Então, vamos lá. Quais são os conceitos, né? São conceitos básicos. Você não precisa ser, assim, entrar no mercado financeiro, você não precisa saber tudo. Você não precisa saber ser expert em macroeconomia e microeconomia, saber conceitos profundos, equações. Não, você precisa saber o básico. Você precisa entender o comportamento humano. É isso que você precisa saber. Ponto. É praxeologia, é Mises. É isso que você precisa saber. Entender como as pessoas agem, como elas pensam e quais são os padrões. Certo? Então vamos lá. O preço é um consenso do mercado, das pessoas que estão no mercado, quanto ao valor de alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser qualquer coisa, desde que seja escassa, certo? Sendo este valor completamente subjetivo, ok? O que isso quer dizer? Essa garrafinha aqui, certo? Ela para mim, muito provavelmente, tem muito mais valor para mim do que para vocês, seja valor de uso ou valor de troca, né? Então é completamente subjetivo. Para mim não interessa quanto é que custou a fabricação, o processo de fabricação disso aqui, como os marxistas gostam lá de a loucura deles, né? Ah, quanto é que vale a cadeira? Ah, quantas horas os caras gastaram fazendo a cadeira? Quanto custou? Não, não interessa. O valor ele é subjetivo. Para uma pessoa, uma coisa boa. Para outra, é ruim. Depende, entendeu? E o preço é justamente como a gente quantifica essa opinião, essa subjetividade. O preço ele traduz as intenções, as opiniões da pessoa em algo tangível. Ele traz para a realidade o que as pessoas acreditam ser real de acordo com qual é a verdade do mundo, né, por assim dizer. O preço ele é formado e influenciado por ações humanas e de indivíduos livres, certo? O que isso quer dizer? Para que você tenha uma ação, algo aconteça, você tem que ter um ator, certo? Um indivíduo agindo espontaneamente. Isso é básico do libertarianismo da escola austríaca, básico, né? As ações partem dos seres humanos livres. Se uma ação está sendo coagida, ou se você, por exemplo, vamos lá, se você está sendo assaltado, tem uma arma na sua cabeça, né? E você entregou o seu celular, né? Você deu o celularzinho, toma aqui, ó, né? Você não tomou essa ação de livre, de espontânea vontade, você foi coagido. Você quer entregar a arma, o celular para o ladrão? Não, né? Então, essas influências, né, geram ruídos de mercado.
que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? E o preço ele é formado por essas pessoas, essas ações, quando elas decidem trocar entre si, trocar coisas entre si, voluntariamente, como eu falei, né? Coisas que possuem valor de uso ou de troca. Isso é Adam Smith, né? Como eu citei agora há pouco, ele descreveu isso brilhantemente lá no A Riqueza das Nações, um dos maiores tomos, se não o maior tomo de economia da história, né? Da economia ocidental aqui pra gente. E pode ser qualquer coisa, velho. Ativo, moeda, objeto, celular, uma cueca, né? Enfim, seguindo. Os recursos, eles são escassos e não tem tudo para todo mundo, certo? Logo, o preço das coisas responde invariavelmente à oferta e demanda. Não tem tudo para todo mundo, certo? Quando a música acaba, pô, não tem cadeira para todo mundo, certo? O que isso quer dizer em termos práticos, né? Na lei da oferta e demanda. Se a oferta, né? Se a quantidade de coisas disponíveis no mercado para serem trocadas ou consumidas entre pessoas, entre indivíduos, é escassa, é baixa, tem pouco todinho na prateleira do mercado, né? E a demanda for alta e todo mundo quiser todinho, o preço ele vai explodir para cima, porque tem pouco que todo mundo quer, porra. Né? Então o cara ele vai se esbaldar, vai jogar o preço lá para cima, e as pessoas vão continuar comprando porque elas precisam de todinho, né? Quem precisa de todinho, mas enfim, vocês entenderam. Inversamente, né, o preço ele sobe, né, sobe por culpa da procura, né? Inversamente, se a oferta é alta e a demanda é mediana ou baixa, os preços caem por culpa da concorrência. É por isso que todo liberal clássico, todo libertário, detesta quando o governo mete a mão na economia, porque ele derruba a concorrência. Quando você tem duas empresas de arquitetura, por exemplo, concorrendo para conquistar o cliente, eles têm que ver o que o cliente quer, porque vocês estão trocando, né? Você está trocando um serviço por dinheiro, né? Ou um produto por dinheiro, que seja, enfim. E aí você vai ver o que o cliente quer, a demanda. Se tem um cliente só, eles vão ficar disputando entre si. Então o que eles vão fazer? Eles vão tentar conquistar o cliente, jogar o preço lá para baixo para ver se vende mais. E aí você tem os dois concorrendo, né? Tentando diminuir os custos de produção, né? Ou do seu serviço para que eles consigam abaixar, ainda tendo um pouquinho de lucro, porque ninguém trabalha de graça, bota a margenzinha de lucro dele lá, certo? E aí, à medida que eles vão baixando, eles vão conseguindo captar mais clientes, né? E, inclusive, é muito mais interessante você manter clientes do que ficar captando clientes novos, né? Manter a fidelidade. É um esforço muito menor. Né? Conceito básico de empreendedorismo. Né? O preço, ele é a informação mais importante que o vendedor comprador tem para tomar suas decisões. Certo? Ele diz ao vendedor, por exemplo, de cevada, né, o carinha que tem uma fazenda. Rafael Reed lá do Ideias Radicais já dá muito esse exemplo, né? O cara ele tem um produtinho. Você tem uma fazendinha lá. Você planta arroz. Aí tem duas cidadezinhas que querem arroz. Três cidadezinhas. Um tá querendo comprar a R$ 1 a sacazinha de arroz. Outro quer a 2 e outro quer a 3. Para quem que você acha que o cara vai vender? A 3. Então, qual é a informação? Qual é a informação que o preço está dando para esse produtor, para esse vendedor, esse comerciante? A informação fundamental da economia. E é inclusive por isso que eu vou falar agora que os indivíduos têm que ser livres. Né? O preço diz ao vendedor, ao comprador, ao negociador, para quem ele deve vender. Quem precisa mais daquilo. Quem está disposto a pagar mais por alguma coisa para comprar aquilo. Certo? Quando você tem, por exemplo, um político retardado dizendo que o preço do gás agora vai ser esse. Quando você tem essa interferência no mercado, você gera ruído. Certo? O valor daquela coisa, ele é distorcido. A percepção das pessoas sobre o quanto aquilo vale é distorcido, certo? Pelo preço. Você gera dúvida no mercado, né? E ele vai ver lá quem quer mais o produto, né? Então, é essa a ideia, ok? Igualmente, no gráfico aqui, exatamente a mesma coisa, certo? Se o preço é influenciado, como eu falei agora, se o preço é influenciado forçosa ou enganosamente por terceiros externos à negociação, pode ser o governo,
mídia, que seja, o mesmo sofre distorções. E um vendedor de cevada, de arroz, ou que seja, não sabe mais para quem vender, né? O mercado ele se desordena. Assim, os ciclos de mercado, né? Acho que todo mundo aqui pelo menos já ouviu falar pelo menos uma vez num ciclo de mercado. Os ruídos e as bolhas, né? Bolha de 29, década de 70 teve outra, se não me engano, de Nova York, né? A bolha.com, no finalzinho da década de 90, consolidação em 2000, 2008, Brasil, aqui nossa recessão, né? Crise lá com o governo Dilma, 2006. Todas elas são causadas por interferências externas ao mercado, externas às partes negociadoras, né? Podem ser os governos criando crédito falso, na economia, injetando crédito falso, certo? Inflação, mídia, marca, tudo isso, velho. Tudo isso. Então, assim, o que eu quero que vocês concluam disso aqui é que o mercado, às vezes, ele vai te dar sinais falsos, às vezes ele vai subir para um ação da Tesla, por exemplo. O Fernando Urrich, ele vive falando sobre a Tesla, né, que está inchado, que ele é um puta de um analista, né, trabalha para a XP, para a Liberta Investimentos, ele vive falando, né? A Tesla está esticada, não tem razão objetiva nenhuma para o preço dessa ação estar tão alto assim e ainda assim continua subindo. Uma hora isso aqui vai capotar. Certo? Igual qualquer bolha, como a gente já viu, né? Todo mundo aqui libertário já está cansado de ouvir falar sobre esse assunto, né? A ação humana, ela é imprevisível. Ó, tio Mises aqui, ó. Isso é Mises, porra. A ação humana, cara, ela é imprevisível, certo? Imprevisível. Logo, não tem razão para a gente acreditar que o movimento dos preços também não serão, certo? Assim sendo, o que eu falei lá em cima, ó, a análise técnica, por consequência, não prevê nada. A gente tá usando. A análise técnica é a ferramenta que a gente está usando para analisar o mercado. O método, certo? É a ferramenta, certo? Mas o mercado tá, os fundamentos do mercado são os mesmos para todo mundo. Sou eu que estou aqui sentado operando Bitcoin e o cara que está lá do outro lado do mundo, lá em Xangai, operando Bitcoin também, né? Os princípios do mercado, da ação humana, são exatamente os mesmos. Não muda. Certo? Muda, você pode até colocar a evolução darwiniana no meio, por exemplo, mas você não vai estar vivo daqui a 1000 anos, né? Sendo um pouquinho keynesianista. De vejo, né? Concluindo, nem Deus, velho. Nem Deus sabe para onde que o mercado vai no futuro ou qual será o preço das coisas. Ninguém tem bolinha de cristal, certo? Para ver o futuro. Ninguém aqui é Harry Potter. Ninguém sabe o que o futuro vai acontecer, né? O que está à direita do gráfico, certo? Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui para não ficar muito grande. 28 minutos. Pronto, vou encerrar aqui, né, essa primeira parte. E aí no próximo vídeo agora a gente retorna, né? Esse aqui foi a parte dos princípios básicos da análise técnica e da economia que vão nortear aí nosso mini cursozinho aqui da Libercom, certo? Deixa eu encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente retorna falando sobre um pouquinho mais da história da análise técnica e os princípios básicos da análise gráfica, certo? Valeu!